Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é segunda-feira, é o dia do recomeço, é o dia de voltar, à rotina da semana. Dia que nós temos que colocar nossas vidas diante de Deus e pedir para Deus abençoar essa semana toda. E aqui eu estou fazendo isso, pedindo a Deus para abençoar você e toda a sua família. Então você também esforça esse pedido. Que Deus abençoe, Temos uma semana maravilhosa, que Deus abre portas, que Deus envia, o anjo destruidor para destruir todos os poderes das trevas que nos afeta em nossa vida, em nossa relação, tanto na relação financeira quanto na relação pessoal, que nós possamos estar sempre, ativos para viver aqui nessa terra. A Bíblia diz assim que nós não devemos ter medo, porque ainda resta um descanso para nós. Então, o medo da morte, ela traz insegurança para você, ela traz muita angústia, muita depressão, e às vezes você pensa, que está tudo acabado, que não existe, eu falo que o medo, ele é um sentir, porque ele te trava, o medo trava você a continuar. Então nós não devemos ter medo, nós devemos correr atrás. Talvez você está pensando em abrir um negócio, talvez você está pensando em fazer algo, para ter uma reserva financeira ou para o próprio sustento atual no momento. Então você fica com aquele medo, será que vai dar certo, será que não vai? Então o medo é uma trava que ele destrói todos os seus pensamentos, todos os seus desejos, todas as suas vontades, e você não deve deixar que o medo entre na sua mente para te destruir, porque o medo, ele destrói, ele é um espírito destruidor. O medo é um espírito que vem para destruir a sua vida, tanto no sentido financeiro, como no sentido pessoal, amoroso, sentimental. O medo, ele te trava, não deixa você seguir à frente. Mas, em nome de Jesus, esse medo será destruído. Você vai enfrentar, se tiver que você abrir um negócio, você vai abrir em nome de Jesus e vai dar certo. Vamos tirar esse medo, vamos colocar sempre o pensamento que vai dar certo, porque aí o medo vai embora, ele vai saindo da sua vida. E Deus abençoe, que nós possamos cada dia mais afastar, porque isso depende de você. Afastar o medo de nossas relações, de nossas vidas, de nosso pensamento. Se tiver que agir, vai e age. Se tiver que fazer algo, não pense, eu estou com medo. Tem muita gente que se trava, não consegue nem andar, para você ter uma ideia. Tem pessoas que não conseguem ir na esquina ou ir no portão de casa, tudo porque o espírito do medo apoderou tanto da pessoa que ela não consegue fazer nada. Às vezes ela tem até medo de procurar um emprego, medo de ir numa esquina, medo de tudo ela tem. Então, se você está nessa situação, levanta a cabeça, olha para o céu e fala: eu tenho um Deus enorme, um Deus que me ajuda, porque Deus está aqui na terra. Ele tem espíritos, anjos para ajudar você. Ele já disse isso. Então não temos que ter medo. Vamos ser fortes e corajosos para nós conseguirmos passar por essa terra de forma tranquila, de forma mais suave, porque os problemas são muito. A falta de emprego, a falta de... Muitas vezes a pessoa fica com depressão, fica com um sentimento negativo dentro dela, e isso impede da pessoa agir ou fazer algo produtivo para si própria. Então, vamos deixar o medo de lado e vamos seguir em frente.
doa o que doer, venha o que vier, mas não tenha medo de enfrentar a situação. Enfrenta a situação, é o melhor remédio para você enfrentar a situação. Mesmo que você está morrendo de medo, mas enfrenta ela. Enfrenta o medo. Fala, medo, você não tem poder sobre a minha vida. Sai da minha vida agora. E vai com essa fé. E você vai conseguir. Irmãos, hoje nós vamos ler o livro, começar o livro de Hebreus. E esse livro, ele tem, se não me engano, é 13 capítulos. E vamos ler esse livro de Hebreus. Eu convido você a pegar sua Bíblia nesse momento e me acompanhar nessa leitura. É uma leitura explicativa, é tipo um estudo, né, que eu estou fazendo para ver o que Deus está falando conosco através da palavra dele. Venha comigo então, que diz assim, a carta aos Hebreus. Deus, havendo outrora falado a nossos pais, diversas vezes, de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo, sendo o resplendor de sua glória e a expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito a purificação dos pecados, se sentou nas alturas à direita da majestade, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, de novo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Nós observamos aqui que Deus, ele trouxe, né, aqui na terra o filho dele, Jesus Cristo. Foi o filho único. Ninguém sabe se Jesus como que Jesus foi gerado. Ninguém sabe. Porque Deus é infinito. Deus, ele tem diversas formas. Ele é universal. Ele é presente. Ele é passado. Ele é futuro. Deus é tudo. Então, o que nós vemos, né, em relação a Jesus Cristo, como que Jesus Cristo veio. Então, nós sabemos que, assim como outros profetas vieram também, nós observamos que outros profetas vieram a esta terra para construir, né, o plano de Deus. Jesus também veio, Deus também enviou Jesus para também, né, terminar esse plano que ele tem aqui na terra para nós. E é importante, né, a gente destacar que Deus, ele considerou Jesus como filho único, que a Bíblia fala que Jesus é o filho único de Deus. Só que os outros, aí você fala assim, e nós somos o quê? Nós somos criaturas. Nós somos criaturas. Deus, ele não criou Jesus. E ele fala que Jesus não é uma criatura. Jesus, ele é filho dele. E se é filho, o que é criatura? Criatura é quando você cria algo. Se você cria, um exemplo, se você é costureira e cria uma roupa, aquela roupa, você que criou. Você é marceneiro, cria uma mesa, então aquela mesa foi você que criou. Então, o que eu estou fazendo uma referência, né, nós somos criaturas. Então, tudo que há debaixo da terra, nos céus, no ar, nos planetas, tudo é criatura de Deus. E aqui, como nós somos criaturas, Deus nos protege. Ele tem amor, ele tem carinho por nós.
E nós, como criaturas dele, o que ele fez? Ele presenteou Jesus como nós somos o presente de Jesus. Nós somos o presente de Jesus. É como se um pai, né, desse para um filho um carro. Então aquele carro é um presente que o pai deu para o filho. E nós somos o presente. Mas para que nós possamos, porque tem presente que você recebe e você não cuida, e tem aquele presente que você recebe e cuida. E nós somos o presente que cuida, que Deus cuida de nós. Jesus, ele falou que tudo que chegardes, né, que tudo que nós pedíssemos, nós não ia pedir a ele, nós íamos pedir a Deus, porque Deus protege ele e protege nós também. Jesus foi muito sábio quando ele disse essa palavra, né, que ele passou, né, porque ele sabe que Deus é infinito. Aí ele passa, né, essa como fala, essa obrigação, né, para Deus. Tanto que ele falou, olha, tudo que pedistes ao Pai em meu nome, vos será concedido. Eu não falo que eu vou conceder, mas o Pai que está no céu vai ver a sua necessidade e ele vai conceder conforme o seu merecimento. Então essa é a palavra exata que Jesus falou. Não é que você vai pedir algo, de imediato você vai receber. Não. O próprio Jesus, ele falou, conforme o seu merecimento, você vai receber algo de Deus, porque ele veio aqui por nós. Jesus, ele veio aqui por nós. E Deus, ele entregou nós nas mãos de Jesus, falou, agora é com você. E Jesus passou essa responsabilidade de fazer um filtro, né, das pessoas, porque Deus deu tudo para Jesus. Olha, toda a humanidade é sua. Mas só que Jesus viu, eu vou ficar com todos esses homens pecadores? Eu não quero isso. Eu não quero ficar como um pecador. Eu quero porque o Senhor me deu, mas é como se Deus tivesse dado para Jesus um monte de diamantes. Só que aqueles diamantes estavam, né, eram brutos, né, tava tudo ali no meio das pedras, dos cascalhos, né. Aí o que Jesus pega e fala assim, eu sou rico, eu ganhei um monte de diamante, eu tô milionário, né. Só que precisa, né, para tirar os diamantes do meio do pedregulho ali, das pedras, dos cascalhos. Aí o que precisava? Precisa de uma terceira pessoa para vir, né, lapidar, tirar como fala, aqueles diamantes, né, no meio do pedregulho. Então, por isso que existe os anjos no céu, que nos protegem aqui na terra. Então, esses anjos, eles são esses trabalhadores que tiram, né, o diamante, né, das pedras. Então, o diamante, que é melhor, porque tem diamante, olha como Deus faz as coisas certinho. Tem diamante que presta, tem diamante que não é bom, tem diamante que é valiosíssimo, e tem diamante que não tem, assim, muito significado, nada, ele não significa nada. Que é aquelas pedrinhas, né, de cristal que a gente coloca no dedo, né, que eles fazem anel. É tão baratinho, você compra aquelas pedras grandes, um anelzinho por R$5. Então aquilo não vale nada. Então, qual é o objetivo? Aí o que Deus fez, né? Deus, Jesus, ele colocou esses anjos para purificar, para separar, como diz a Bíblia, o joio do trigo, o diamante das pedras. E essas pedras, tá tudo separado, colocam tudo diante de Moisés. Olha só, como que é, né? Como que todo mundo trabalha. Não pensa assim, eu vou ser salvo e eu não vou trabalhar. Trabalha, você vai trabalhar. Quando você for morrer e for para o céu, e você também vai ter um trabalho. Não pensa que você não vai trabalhar, não. Você vai trabalhar, porque esses anjos trabalham aqui na terra. Trabalham em prol de nossas vidas. Então, cada anjo tem o seu trabalho.
lá no céu também. Não pensa que você vai ficar só na boemia lá, não. Você vai ter responsabilidade. E também a gente observa que Jesus, ele passou, né, esse cargo para quem iria ver se as pedras eram boas ou não, as pedras preciosas, as pessoas, né, valiosas, seriam boas ou não. Ele jogou a responsabilidade para Moisés. Olha só, tá vendo? Então, não pensa você, eu faço só, vamos dizer que você faz 10% de obediência à palavra de Deus. Aí você acha que vai ser salvo. Não, você não vai ser salvo. Aí você vai perguntar para mim, como você tem certeza? Tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque a Bíblia diz. Não é eu que digo para você. A Bíblia diz, porque a Bíblia fala assim, que quem vai nos julgar perante Deus é Moisés. Por que quem vai nos julgar é Moisés? Porque quem Deus deu os 10 mandamentos, passou as leis para transmitir ao povo, foi por meio de Moisés. Então, quem vai nos julgar é Moisés. Moisés que sabe qual pedra é a mais preciosa. Moisés é que sabe. Moisés é muito inteligente. Então, ele é perito nisso, para saber qual pedra ali tem o seu valor. E ele vai passar essas informações para Deus. Olha, essa daqui ele vai separar. Cada pedra ali ele vai separar. Então, cada pessoa ele vai separar. Você é especial para Deus. Então, você vai para um outro lugar. Então, cada um, conforme a sua obra aqui na terra, a própria Bíblia diz isso, não é eu. Quem lê a Bíblia sabe que Deus fala isso. Conforme a sua obra aqui na terra, você vai receber o seu galardão. Você vai receber um lugar para ficar. Você não vai ficar, é a mesma coisa, numa empresa. Se você tem bons estudos, você vai ficar lá no alto de hierarquia, né? Você vai ter uma hierarquia maior. Mas se você não tem estudo nenhum, você vai ficar onde? Onde que você vai trabalhar? Você vai ser serviçal numa empresa, se você não tem estudo nenhum. Você vai ser uma telefonista, você vai ser um recepcionista, você vai ser uma serviçal. É a mesma coisa diante de Deus. Se você é honroso aqui na terra, você vai receber lá no céu uma hierarquia maior. É conforme o seu andar na presença de Deus aqui na terra. É isso que funciona. É isso que o certo, né, vai acontecer. É isso que a Bíblia fala. Nós temos, lá em Apocalipse, quando você vê as cartas, né, lá que João escreveu para as igrejas, aí ele fala que cada igreja, o que é igreja? Igreja somos nós. Igreja é o povo de Deus. Não é que a igreja lá aí você, igual ele fala, né, a igreja de Filadélfia, cada igreja ali vão receber, né, um galardão. Não é que você mora naquele país, naquela cidade, que você vai receber aquilo, não. A igreja que fala na Bíblia somos nós. É o nosso corpo, é o nosso espírito, que somos a igreja. Então, cada um de nós vamos receber conforme as nossas obras. É bem categórico isso na Bíblia. Então, nós iremos receber a nossa recompensa conforme as nossas obras. Então, se você é uma pessoa má, uma pessoa que não gosta, que não ama, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amarás ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos. É só 2 mandamentos. Mas esses 2 mandamentos engloba todos os outros. Todas as leis, todos os escritos que Deus exigiu de nós para cumprir, está tudo englobado nesses 2 mandamentos. Porque as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que você pensa nisso? Eu tenho que amar a Deus sobre tudo. Eu não posso colocar nada na frente. Eu tenho que colocar Deus sempre na frente. Você vai tá ficando muito tempo no WhatsApp. Não, eu estou colocando o WhatsApp na frente de Deus. Eu nem agradeci a Deus hoje. Eu falei com Deus. Quando eu peguei um prato de comida
Eu agradeci a Deus por ter me dado? Não. Então você colocou a comida na frente de Deus. Tá entendendo? Ah, eu vivi hoje. Eu orei só à noite. Então você colocou o dia, toda a sua vida de manhã, na frente de Deus. Que você foi agradecer só à noite. Tá entendendo? Então a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar sempre Deus na frente. Você vai trabalhar, Senhor, abençoa o meu trabalho. Eu coloco esse trabalho nas tuas mãos e peço a tua ajuda. Você vai comer, beber uma água, Senhor, obrigado por esse copo com água. Tudo que você for fazer, tudo você tem que colocar Deus na sua frente. Na frente de tudo. Agradecer a Ele por ter conseguido, igual hoje, né? Você acordou e você tá vivendo hoje. Então agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, por eu estar respirando e por eu estar vivo. Eu te peço a tua bênção para que esse dia seja um dia próspero. Eu consiga aquilo que eu tanto almejo. É um pedido. Talvez você está desempregado. Talvez começa a fazer, buscar, ter gratidão, né? Por todas as coisas que você recebe de Deus. E Deus vai te abençoar. O sol está lindo, maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse sol. Tudo, irmão, nós temos que agradecer a Deus. A própria Bíblia fala que nós devemos agradecer a Deus por tudo, por tudo. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. E assim você vai viver uma vida mais leve, mais suave, porque o próprio Deus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então nós devemos abraçar, sabe, esses ensinamentos de Cristo. Então, como voltando lá, quem vai nos julgar? Quem vai escolher o diamante melhor? É Moisés. Porque Jesus Cristo já incumbiu Moisés, nem foi Jesus, foi o próprio Deus que incumbiu, né, Moisés de separar aqueles diamantes, os melhores e os piores diamantes. Então cada um vai receber de acordo com como ele age aqui na Terra. Então, talvez você fale assim: nossa, mas é muito complicado, é muito difícil viver aqui na Terra sem pecar. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar em tudo, você nem peca. É uma coisa assim tão automática que você já começa, né, a agir, sempre está agradecendo a Deus, porque as lutas vêm. Não vou dizer para você assim: mesmo eu colocando as coisas tudo na mão de Deus, eu não vou ter luta. Claro que tem, porque você não está aqui, você está aqui para ser lapidado. E para ser lapidado, você tem que passar, né, como fala, o joalheiro, né, para fazer uma joia, ele tem que passar aquele material ali por diversos procedimentos, né, para sair um anel de brilhante. Ele tem que passar por vários procedimentos ali para sair um anel. Ele não pega lá um pedacinho digamos, de ouro e imediatamente haja um anel. Não. Ele tem vários procedimentos ali. Tem que fazer a cura, tem que medir se aquele peso do ouro dá para fazer aquele anel, que tipo de anel, como é o anel que ele vai fazer, se é grosso, se é fino, se é largo, se é tudo isso, se é pesado, se é leve. Então tudo isso passa por um procedimento, e assim mesmo é nós para vivermos aqui na Terra, para sermos, né, para sermos aprovados, nós temos que ser lapidado, e para ser lapidado nós temos que passar por vários processos. Então esses processos que às vezes vem tribulação, vem luta, vem dificuldade, isso aí já é a nossa lapidação. Isso aí já é o instrumento que está nos lapidando para o quê? Para o encontro com Deus, para sermos aprovados, para sermos uma joia lapidada, né, na frente de Deus. Aí você tem aquela joia lapidada. Então é o que eu falo: se você colocar Deus na frente, tudo que você for fazer, colocar Deus na frente, claro, você vai ter uma vida mais tranquila, né? Você vai passar por todas essas lutas, por todas essas provas de uma forma mais suave, como o próprio
continuando aqui, né, na nossa leitura, então, Deus, ele fez, né, Jesus, tornando superior aos anjos, quanto o nome que herdou e é superior aos deles. Meu óculos aqui embaçou. Vamos lá. Pois a qual dos anjos disse, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, de novo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, diz, aquele que transforma seus anjos em ventos e seus ministros em chamas de fogo. Olha o poder, né, que Deus tem. Então, um anjo pode ser uma chama de fogo. Um anjo pode ser um vento. Às vezes vem aquela ventania, é um anjo que Deus transformou aquilo em vento. Você sabia que Deus tem anjos destruidores? Deus tem anjos destruidores. Esses anjos, essas ventanias que vêm para esses furacão, essas enchentes que tem, isso tudo são anjos destruidores, que eles vêm para destruir. Aí você fala, mas por que tem anjos destruidores? Por que Deus destrói as coisas? É porque Deus vê a rebelião, né, que os humanos fazem aqui na Terra. E ele não tem. Talvez você fale assim, Deus é justo, ele é misericordioso. Ele vem falando. É como se você tivesse um filho desobediente. Você fala pro seu filho, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E seu filho sempre está fazendo, sempre está fazendo. Vai chegar uma hora que você vai ficar tão irado, o que vai acontecer com você? Você vai dar uma surra naquele filho, para ele aprender. Então, é nesse sentido que Deus faz. Então, Deus avisa. Mas para a humanidade, ela é muito... não ouve, né? É um filho rebelde. Os seres humanos são filhos rebeldes. E eles não ouvem o que Deus está falando. Então, Deus vai e castiga toda a nação. Uma nação inteira, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Talvez você fale, Rio Grande do Sul foi... Não, foi a mão de Deus. Foi o anjo destruidor que destruiu Rio Grande do Sul. Porque todo mundo sabe o que é Rio Grande do Sul. E quantas violências também que acontecem no Rio de Janeiro, São Paulo, essas grandes cidades. Não estou dizendo só essas cidades, mas todas as cidades acontecem. Por quê? Para que o povo acorda. Deus é como se Deus estivesse falando, acorda que eu ainda estou mantendo a minha palavra. Vocês não estão mantendo a de vocês. Acorda. Então, que é melhor morrer por 10 pessoas, ou 20 ou 30 pessoas, do que essas 10, 20, 30 pessoas irem para o inferno. Você está entendendo? É melhor. Para Deus é melhor um que se perca do que todo mundo se perder. Por que Jesus ele castigou, né? Castigou não, ele trouxe, né? Deus trouxe, né, Jesus aqui na Terra para morrer, para se sacrificar daquele jeito. Ele se sacrificou por amor de nós todos, do mundo inteiro. Talvez você fale, mas não é justiça, Deus não fez justiça com Jesus. Não, mas ele fez para quê? Para que o próprio Jesus, né, recebesse, né, a honra dele, a glória dele. Então, tem muitas pessoas que morrem. Aí você vai me perguntar, talvez você me pergunte, então, essas pessoas que estão morrendo hoje, para dar exemplo para uma multidão de pessoas, essas pessoas são salvas? Não cabe a mim dizer se elas são salvas ou não. Não cabe a mim. Não cabe a mim. Agora, se elas são salvas, eu não sei. Se essas pessoas que foram destruídas para seguir de exemplo, para que outras viessem a se arrepender, são salvas, isso aí eu não sei, porque eu não sou Deus. E eu não julgo. Eu não sei quem são elas. E eu não sei se elas serão salvas. Porque se elas obedeceram a Deus, talvez sim. Mas se elas não obedeceram, eu não sei. Então não cabe a mim julgar elas. A própria Bíblia fala, não julgueis para não ser julgado. Eu não vou julgar.
Eu não vou julgar, eu calo minha boca, eu só estou dizendo para vocês. Isso acontece. Deus pode, Deus faz, pode não, Ele faz. Deus faz acontecer. Às vezes, uma nação, como fala, um país, um estado, ali acontece de 1.000 pessoas morrerem, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, acho que mais de 1.000 pessoas, vamos dizer assim, morreu. Mas quantas pessoas que, né, ficaram alertas sobre isso? Multidões também de pessoas que ficaram alertas, né, que houve aquilo. Isso foi, para você ver, não foi um alerta não só para o Rio Grande do Sul. Ali talvez o Rio Grande do Sul, digamos assim, que morreu 10.000 pessoas. 10.000 pessoas morreram no Rio Grande do Sul da enchente. Vamos dizer assim, eu não sei, tá? Eu não tenho estatística de quantas pessoas, e eu acho que mesmo se tivesse uma estatística, essa estatística não seria exata. Eles fazem só uma referência, né, do número que poderia, né, estar mortos. Então, digamos assim, que 10.000 pessoas morreram no Rio Grande do Sul naquela tragédia que teve. Mas quantas pessoas que não ficaram sabendo dessa tragédia? O mundo todo ficou sabendo dessa tragédia. Por meios de televisão, por meios de WhatsApp, por meio de Facebook, TikTok, milhões de pessoas, muitas pessoas, o mundo todo ficou sabendo. E isso, o que aconteceu? O mundo todo ficou sabendo. Mas aqueles que foram sábio, aquelas pessoas que é inteligente, aquelas pessoas que observa, é observador, o que eles vão pegar para si? Não, isso aí é um castigo de Deus. É o anjo destruidor que destruiu, tá? É um aviso para a humanidade. Deus está avisando para a humanidade que Deus não estava, aquelas pessoas não estavam conforme, né, os mandamentos de Deus. E era para que nós possamos chegar mais perto de Deus. Então, isso é aviso. Agora, obedece, enxerga quem é santo, porque a própria Bíblia fala: sede santo, porque eu sou santo. Então, a gente tem que sempre nos santificar, observamos a natureza. Os próprios animais, eles observam o tempo. Você vê que as formigas, elas trabalham no verão, no inverno, quando está aproximando o inverno, elas até intensificam mais o trabalho delas. Você vê que as folhas, elas tiram todas as folhas das árvores para se acumular dentro dos abrigos delas. Então, isso que acontece? Porque elas sabem o tempo. O próprio Deus falou que até os animais sabem do tempo e o homem não sabe. O homem é ignorante, ele ignora todas essas coisas. Ele não observa todas essas coisas. E nós temos que observar. Até um exemplo, talvez um exemplo do seu vizinho. Talvez o seu vizinho está dando exemplo para você. Aí você fala, mas o que meu vizinho está dando exemplo? Sei lá, talvez ele está desempregado. Talvez ele é uma pessoa que é uma pessoa ignorante, que não tem amor ao próximo. Aí você olha do lado do seu vizinho. O que meu vizinho tem? Ele não tem nada. Ele é um homem ignorante, ele é um homem que não ajuda ninguém, ele é um homem sem amor. Aí você observa o que ele tem. Ele não tem nada. Aí ele não tem nada, então eu vou ser diferente dele. Você tá entendendo? Então eu vou ser diferente dele. É igual muitas mulheres, né? Mulheres que vê a outra, né? O que aquela mulher crente ela tem? Aquela mulher, ela que teme a Deus, que anda na presença de Deus, eles têm uma vida boa, eles têm um carro bom, eles têm uma casa boa, eles têm uns filhos maravilhosos, filhos educados. Aí você vê a sua família, talvez. A minha família, meu marido é mal educado, meu marido não me ama, meu marido, nós não temos carro, a gente vive numa miséria aqui dentro de casa, falta tudo. Então você observa, por que está faltando? Por que está acontecendo isso? Porque você não está andando no caminho de Deus e ela anda. Aquela outra família, o seu vizinho anda, mas você não está andando. Então, tudo isso, a gente tem que parar. Nós somos, Deus nos capacitou de inteligência. Nós somos seres inteligentes. Então, nós temos que observar essas coisas. Poxa vida, aquela mulher, ela obedece a Deus, mas ela tem uma vida legal. Ela sai com o marido dela, com os filhos dela. Os filhos dela são todas pessoas estudadas.
e está do seu lado, morando do seu lado. Você está entendendo? Morando do seu lado. Talvez você fale, não, ela era para estar tá em classe alta, ela está morando no... Não, às vezes Deus coloca a pessoa do seu lado. Do seu ladinho. Morando no mesmo país que você, morando na mesma cidade que você, mas ela tem melhor coisas do que você. Por quê? Porque ela teme a Deus, você pode observar a vida dela. Aí você vem e fala para mim assim, mas eu vejo muita gente que tem bens, que anda bem, mas eles não são religiosos. Mas uma hora a casa cai. Você tem que observar essas pessoas que estão sempre, né, sempre ativos. Que uma hora, as pessoas que não obedecem a Deus, uma hora a casa cai. Quantos exemplos também, você tem que até aprender esses exemplos que passam na televisão. Quantos exemplos que passam na televisão? A pessoa é rico, é milionário, tem casa boa e tudo mais, mas você tem que ver a vida deles. Como que eles têm tudo isso? Ele é o quê? Ele é um salafrário, ele rouba todo mundo, ele engana todo mundo. Porque tem pessoas que são até pastor, né, que está aí na alta sociedade, mas eles têm alguma coisa porque eles tiram um proveito do povo, eles estão roubando do povo. Mas uma hora essa casa cai. Uma hora eles vão ficar lá na sarjeta. Então, observa tudo isso. Você é uma pessoa inteligente, pode observar tudo isso. E é muito sério, né? Você vê e você fingir que nada está acontecendo. Então, Deus dá exemplo. Deus sempre está dando exemplo. Ao nosso lado tem milhões de exemplos. Eu tenho certeza que do seu lado, na sua família, tá? Você mesmo é um exemplo. Talvez você é um exemplo de pessoas que é bem sucedida, que Deus te abençoa porque você segue a Deus. Ou você é uma pessoa que a sua vida é toda, né, desgraçada. Você não tem nem desejo de viver. Você já acorda com uma tribulação enorme na sua mente, na sua cabeça, na sua casa. Talvez hoje, agora, você está desempregado. Então você é exemplo para quem? Você é exemplo para aquelas pessoas que estão andando na presença de Deus não fazer o que você está fazendo. Então o que eu sempre falo nas terapias, né, que eu passo, porque eu sou terapeuta. Então eu sempre falo, observa o que você está fazendo. Antes de julgar alguém. Não julgue pelo que a pessoa tem, mas observa a vida da pessoa. Se ela, o que ela tem. Então, observa a sua vida. Começa a observar o que você está fazendo de errado. Aonde está o seu erro? Aonde está o seu erro? Reflete, faz uma reflexão na sua vida. Por que você é ignorante para sua esposa? Aonde que está o erro? Aonde que está o erro dela? Você não amou ela um dia? E por que agora não está dando certo esse relacionamento? Então, isso tudo é uma reflexão que nós temos que fazer em nossa vida, parar e não querer seguir a vida toda torta, toda errada. Porque se você seguir a sua vida toda torta, toda errada, claro que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Então, temos que observar todas essas coisas. Somos seres inteligentes, lembrando disso, somos seres inteligentes. Então, às vezes, Deus envia o anjo destruidor. O anjo destruidor, ele vem em forma de uma ventania, ele vem em forma de um fracasso, ele vem em forma do medo. O medo também é um anjo destruidor? Sim, o medo é um anjo destruidor. Porque tudo Deus nos prova. Como eu falei para vocês lá no início, Deus tem anjos que tiram, né? Esses anjos que tiram, né, os diamantes das pedras. Então você é um diamante. E quando as coisas estão sendo ruins para você, é porque você está sendo lapidado. E quando você está sendo lapidado, você tem que o quê? Se ajudar, né? Autoajudar você mesmo. Para que você não venha, né, cair no fracasso total. Então, continuando aqui. Aí é que ele fala, aí, ó, quanto aos anjos, diz, aquele que transforma seus anjos em ventos e seus ministros em chamas de fogo. Mas acerca do Filho,
O seu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre, e é o cetro da equidade, e é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a dos teus companheiros. Também diz: no princípio, Senhor, lançaste o alicerce da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Os céus que falam aqui são os planetas, vários planetas, né? que a Bíblia fala de vários céus. Então, existem, aí você me pergunta, existem pessoas que moram no céu? Sim, porque a própria Bíblia diz que ele ia preparar várias moradas, né? No céu tem várias moradas. Então, de acordo com a necessidade de cada céus, você vai para um céu. Você pode ir para um céu diferente. Por isso que a Bíblia fala que nós não vamos conhecer pai, mãe, irmãos, porque às vezes você vai para um céu, ou você vai para o 7º céu, você vai para o 5º céu, 3º céu, 4º céu, 2º céu, 1º céu. Então, tem hierarquia, é o que eu falei para você, tem hierarquia de comportamento, né? Conforme o seu comportamento aqui na Terra, você vai subindo degraus. E eles perecerão, mas tu permanecerás. Sim, todos eles envelhecerão como roupas. E qual os mantos os enrolarás? E como roupas serão igualmente trocados. Mas tu és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. A qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrato de teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Por esta razão é necessário que prestemos maior atenção às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, diversos milagres e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém testemunhou solenemente em lugar certo, dizendo que é o homem para que te interesses por ele, ou o filho do homem para que te preocupes com ele? Fizeste-o menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. O próprio Jesus, quando veio aqui na Terra, ele disse uma palavra quando ele viu, né, João Batista, que ele disse assim, quem era maior que João Batista? Aqui na Terra não tinha ninguém maior do que João Batista. Olha como João Batista foi um homem que ele teve, né? Ele era o maior, diante de Deus, ele era o homem maior aqui na face da terra. E ele foi o homem mais indigno, né? Que os homens, o próprio homem, o ser humano, não deu esse valor para João Batista. Porque João Batista, ele veio preparar. Ele veio incumbido para preparar a vinda de Jesus Cristo. Então, ele foi um homem maior. O próprio Jesus disse isso a respeito dele. Aqui na terra não tem homem nenhum que se compara a João Batista. Talvez você fale, mas o rei Davi, o rei Salomão, ele foi um homem de muita sabedoria. Ele pode ter sido muita sabedoria que ele teve. Davi pode ter sido um homem muito, também teve a sua, né, hierarquia. Mas João Batista foi o maior. E a Bíblia fala que ele foi o maior dentre os homens aqui na terra. E não houve e nem haverá homem maior que ele aqui na terra. Então, da grandiosidade, do respeito que Deus, ele garantiu a João Batista.
Por que João Batista foi esse homem tão elevado? Porque João Batista não pecou. Ele não pecou. Ele vivia separado do mundo. A própria Bíblia fala que ele vivia comendo, ele nem se contaminou com a comida daqui da terra. Ele vivia comendo gafanhoto e mel silvestre. Essa era a comida de João Batista. Ele nem se contaminou com as comidas, né, daqui, para não se contaminar, porque ele sabia, né, que tudo que era feito por um homem, que naquela época, até hoje, às vezes você vai comer alguma coisa, ali é oferecido para algum espírito demoníaco, algum espírito trevoso. Quantas vezes que eu já vi, que eu mesma li, né, vi depoimentos de pessoas que até quando eles abrem um comércio, digamos assim, abrem um bar, né? Aquele bar, eles já sacrificam aquele bar para demônios. Então, tudo que for gerado ali, tudo que for feito dentro daquele bar é dedicado a demônios. Então, muitas das vezes você está comendo uma comida que foi dedicada a demônios. Às vezes você até passa mal por comer. Você fala, nossa, eu comi uma coxinha, eu passei mal. Ah, eu comi isso porque passei mal. É porque você foi numa localidade e aquela localidade você não vigiou, você não orou antes de comer aquela refeição e aquilo foi dedicado a demônios. E João Batista, ele não comia comida. A Bíblia mesmo fala que a comida dele era mel e gafanhoto. Então ele foi assim, totalmente separado do mundo, né? Ele não participou, ele vivia mais nas montanhas, né? Que ele vivia mais. Mas ali nas montanhas, para você ver, ele vivia mais afastado da humanidade, e mesmo assim ele pregou a palavra de Deus. Ele teve zelo pela palavra de Deus. E ele transmitiu essa palavra a outras pessoas. Então ele trabalhou muito, porque o homem, né, ele tirou, né, esse mérito de João Batista, mas Deus sabia disso, Jesus sabia disso, tanto que Jesus elevou, porque eu tenho certeza que se tivéssemos, né, um escrito, eu acho que na época eles estavam tão envolvidos com Jesus Cristo que eles não fizeram um escrito, né, de João Batista. De João Batista, eles não fizeram, né, não deixaram um livro, né, escrito por João Batista, das coisas que João Batista fez. Então nós temos vagos conhecimentos de João Batista, mas o vago que nós temos já é o muito para sabermos que ele foi um homem superior, ele foi um homem, tanto o próprio Jesus disse que ele foi um homem maior aqui na Terra. E por incrível que pareça, para você ter uma noção do que é o ser humano, preste atenção no que eu vou falar com você agora, preste muita atenção, para você ter uma noção do que é, qual o seu valor, tá? Qual o seu valor lá no céu. João Batista, ele foi o maior aqui na Terra dos homens. Ele lá no céu, ele é o menor. Você tá entendendo? Para você ver o comportamento como fala, a referência de um ser humano e de um anjo. Lá no céu, João Batista era o dos menores lá no céu. Por quê? Porque ele é criatura. João Batista é criatura. Então lá nos céus ele é o menor. Aqui na terra ele é o maior. Lá no céu ele é o menor. Então às vezes você se acha, né, tão valoroso. Ah, eu sou filho de Deus. Deus me protege. Não fica se gabando muito, não. O tempo todo, quando a gente lê a Bíblia, o tempo todo, eu estou dizendo isso para você, quando a gente lê a Bíblia, Deus nos diz para sermos humildes. Então vamos gabar, eu sou pastor, né? Tem gente que se gaba, né? Quer vestir terno, né? Terno italiano.
né? Porque são os ternos mais caros, né? Então eles querem vestir achando, né, que eles são. Se João Batista vivia, eu creio que ele não tinha, né? Ele vivia de roupa bem surrada, sandálias de roupa, a roupa dele, para você ver, a roupa dele era de animais, é feito de couro. As sandálias, talvez ele mesmo fazia. E ele foi o homem mais ilustre aqui na face da terra. E agora a gente vê, né, muitos pastores andam com terno italiano, tem vários guarda-costa, né, porque tem pastor aí que anda só com guarda-costa. Tem pastor aí que só anda com guarda-costa, anda de jatinho, né, tem o seu aviãozinho próprio. E se acha tanto, né? A Bíblia, o tempo todo, Deus está nos avisando para sermos humildes. Vamos continuar aqui. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou tudo, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos tudo a ele sujeito. Vemos, todavia, aquele que, por pouco tempo, foi feito menor que os anjos, Jesus, por ter sofrido a morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provaste a morte a favor de homem. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoaste por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então Deus, ele, para que nós, né, porque para que essa criatura que é nós, porque nós estamos aqui na Terra e nós temos que subir. Quando nós passamos por muitas provações, passamos por lutas, nós o quê? Nós estamos já no céu. Aqui a Terra é um céu, é um planeta. Porque o céu se chama planeta. Então nós estamos aqui na Terra. A Terra é um processo de aprendizado que nós vamos, é um processo de refinamento, vamos dizer assim. Aqui na Terra é um processo de refinamento. Então você tem um prazo para ficar aqui. Se você aproveitar esse prazo e andar em obediência à palavra de Deus, você sobe mais um degrau de hierarquia, você vai para um outro céu. Assim que funciona. Você vai para um outro planeta. E naquele outro planeta também vai passar por a mesma coisa. Você vai passar por um refinamento. Pensa assim, ali naquele planeta acaba. Não, o espírito, ele é imortal. Você jamais vai acabar. Seu espírito é imortal. Então, o seu espírito vai elevando. Se você é uma pessoa que tem obediência, anda na presença de Deus, você vai para um outro planeta, que é um outro céu. Então, naquele planeta, você vai também se purificar, vai passar por o mesmo procedimento que você está passando aqui, o seu espírito está passando aqui. É assim que funciona. É uma hierarquia, até você conseguir um degrau, né? E tem espírito que está lá em cima, ele cai. Nós vemos que o próprio Satanás, ele estava do lado de Deus. Olha como que ele caiu. Ele caiu assim, despencou, né? Ele despencou. E esse exemplo Deus está nos passando. E nós sempre lembrar que nós somos criatura. Nós não somos filhos. Jamais seremos filhos, sempre seremos criatura. Porque o filho é só Jesus Cristo. Que Deus deu a ele, né, esse título de chamar ele de filho. Então, filho é só Jesus Cristo. Nós somos criatura. Então, se nós somos criatura, nós temos que sempre estar em aperfeiçoamento, em obediência, né, à palavra de Deus, para que nós venhamos, né, garantir, né, uma vida mais... porque o nosso espírito, talvez você fala assim, eu estou nem ligando com o meu espírito, se morrer, morreu. Não, o seu espírito, ele continua vivo. Ele vai ter um outro corpo. Não pensa que ele vai, porque cada planeta, ele vai aderir a um corpo. Morrendo nesse planeta,
você vai para um outro planeta, para a sua edificação espiritual. Então, naquele outro planeta, você vai ter um outro corpo. Então, se você alcança, né, um degrau a mais, você está mais próximo de Deus. Tanto que se o que eu estou falando é verdade, que quando nós estávamos, quando Adão e Eva, aonde que estava Adão e Eva? Estava no paraíso. E aonde é esse paraíso? É em outro planeta. Porque lá eles não trabalhavam, lá eles comiam. A gente sabe que eles não trabalhavam lá porque a própria Bíblia fala que quando Deus lançou o homem para a terra, a Bíblia fala que Deus lançou o homem para a terra para trabalhar. E ele falou, agora vocês vão trabalhar e vocês vão gerar, vai ter filhos. Então lá nesse planeta, a terra aqui, ela gera filhos. Tá entendendo? Ela gera seres humanos. A terra é eu falo que a terra é como fala, é uma chocadeira, né? A terra é uma chocadeira. Então, a terra que choca, né? Que gera os homens. Que os homens geram. Então, quando sai desse planeta, porque lá onde Adão e Eva estavam, não geravam, eles não tinham filhos. Porque o pecado, ele entrou. A desobediência, ele entrou. Tanto que Adão e Eva, quando eles pecaram, né? Que eles pecaram, eles perceberam que eles estavam nus. Então, quando eles perceberam que eles estavam nus, eles viram que algo errado estava acontecendo. E foi aonde que Deus tirou logo eles de lá, porque eles não era lícito ficar naquele planeta onde eles estavam. Eles não eram mais lícitos, porque eles pecaram, eles desobedeceram. Então, quando o homem desobedece, vem aqui para a terra. Então, eles vieram aqui para a terra, para plantar, para gerar filhos, tanto que a própria Bíblia fala, né, que eles iam gerar filhos. E gerou muitos filhos. De Adão e Eva saiu todos nós. E o que acontece? O que acontece é que nós estamos aqui em aprioramento, né, para alcançarmos um outro planeta. Talvez muita gente, vocês falam, o Wesley Musk vai fazer morada lá na Lua. Ele jamais vai entrar na Lua. Ele jamais vai. Por intermédio dele próprio, jamais. Nem na Lua, nem no Sol, nem em outros planetas. O homem pode inventar muitas ferramentas, né, para querer subir. Mas ele será derrubado de lá, a própria Bíblia fala isso. Ele jamais, quantas pessoas, né, que eles gastam milhões e milhões querendo, né, descobrir outro planeta. Eles não vão em outro planeta. A Terra é redonda. Então, quando eles vão para um lugar que parece que é planeta, não é uma área isolada da Terra, tá? É uma área isolada da Terra, porque a Terra é redonda. Tá? Então, se eles soltarem uma coisa aqui, igual faz, se eles soltarem, aqui a Terra é redonda. Deixa eu pegar algo redondo aqui para vocês terem uma noção. Vamos ver o que eu acho redondinho aqui. Tá aqui, uma bola. Bola minha terapeuta. Olha, essa bola é redonda. Então, quando eles lançam alguma coisa daqui, dessa parte aqui da Terra, vai passar aqui. Então, continua sendo o quê? Continua sendo a Terra. É o planeta. Esse daqui é o planeta. Então, aonde que eles... O planeta é redondo. Então, o planeta aqui, esse planeta aqui, tem a parte dele. Então, quando eles querem lançar muita coisa aqui, ó, eles podem até lançar, mas vai ser o quê? Continua sendo o quê? Terra. Tanto que você observa que eles tiram aquelas imagens, eles ficam tão decepcionados que vai lá, fotografa um lugar e fala que aquilo ali é um outro planeta. Mas não é outro planeta, pode ser outro país, né? Um país isolado, um país que ainda não tem nome. É isso, irmãos. Então, não se engana, não, achando que existe planeta que é habitável. Sim, os planetas são habitáveis, mas são os céus que a Bíblia fala. Então, são esses céus. Eles
são habitáveis, sim, mas o homem jamais. Um homem por si só, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com toda a sabedoria, jamais vai conseguir entrar num planeta desse. Jamais vai conseguir entrar no céu à força. Você acha que o homem quer ser mais do que o Criador? O homem fala, a própria Bíblia fala, né, que ele quer sim ser mais do que o Criador, mas ele jamais vai conseguir essa façanha toda aí. Por ele, por mérito de inteligência, mesmo que inteligência artificial, que está muito avançada, né? Então, mesmo assim, ele jamais vai conseguir. E vamos aqui, ó. Vemos, todavia, aquele que, por pouco tempo, foi feito menor que os anjos, que é Jesus, por ter sofrido a morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte a favor de homem. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento a salvação, o autor da salvação deles. Então, você vê, é o que eu falei para vocês. Por sofrimento de milhões são salvos. Por sofrimento de Jesus Cristo, o mundo inteiro, o planeta Terra, é salvo. Pelo sofrimento de Jesus. Você está entendendo? Então, quando algo acontece para destruir ou uma pessoa é morta, com certeza, ali é para a salvação de muitos. Aquela morte veio, que aquela pessoa morreu, serve para testemunho, para que nós observamos, né, o porquê daquela pessoa ter morrido. Ali, um anjo destruidor, ele destruiu aquela pessoa para abrir nossos olhos. Deus está nos alertando o tempo todo. O tempo todo Deus está nos alertando. Porque o próprio Deus, ele disse assim, é olho por olho e dente por dente. Você vê, quando você, eu vou dar um exemplo para você mesmo. Quando você faz algo de ruim para alguém, fala mal de alguém, né? Ou faz algo de alguém, mal para alguém, aquele mal volta para você. Ah, não volta, volta. Talvez você fale, ah, não volta não, volta sim. Vou até dizer a palavra, eu não gosto de dizer essa palavra, mas infelizmente é uma palavra que eu tenho que falar. Essa desgraça que está na sua vida é pelas maldades que você faz. Tudo de ruim que acontece com você é pelas maldades que você faz. É um toma lá da cá. Isso já foi provado cientificamente e você mesmo pode, não precisa nem cientificamente, observa você. Quando você faz mal para alguém, fala mal de alguém, você sente, o seu próprio eu sente. Porque nós estamos vivendo uma terra que aqui, quem manda aqui é Deus, não é nós. Nós somos apenas um ser habitável aqui. Habitável que tem que obedecer a esse Deus maior, que é Deus. Esse ser superior. Então, quando você não obedece a esse ser superior, você é castigado. Tem gente que diz, ah, Deus não castiga ninguém. Ah, tá, Deus não castiga ninguém. Por que ele disse lá que... Por que Deus disse lá que ele com o homem é dente por dente, olho por olho? O mal que você faz ao semelhante, o seu semelhante, você vai receber. Quem vai castigar você não é aquele, talvez não vai ser, suponha assim, você mata alguém. Tá, você matou alguém. Aí você vai falar assim, ah, eu matei aquela pessoa me infernizava muito, peguei e matei ela. Ok, você matou a pessoa. Mas você acha que você não vai ser castigado por isso? Talvez você nem vá para cadeia. Pela lei dos homens, talvez você não vai para cadeia, porque você é muito esperto e enganou todo mundo. Mas só que você não engana Deus. A mim pertence a vingança. É essa a palavra de Deus. A mim pertence a vingança. Então, para você acha que ninguém vai te vingar de você. Mas Deus vai vingar. Deus vai vingar a morte dos inocentes que você fez. Você está entendendo? E o castigo de Deus é pior. É 1000 vezes, 1000 homens castigar você do que Deus castigar você. Porque o castigo de Deus é severo.
é muito severo, porque ele tem poder sobre o teu espírito. Ele tem poder sobre a tua vida. É o que eu falei para você. O seu espírito volta para Deus e vai ter um acerto de conta com Deus. E Deus pode julgar você para um umbral. O seu espírito pode ir para um umbral. O que é umbral? Umbral é o inferno. É o Seol. Umbral é para lá. Então, é outro planeta. Então, umbral é para um lugar pior do que a Terra. Nós estamos aqui na Terra, nós estamos nos aperfeiçoando para ir melhor. Mas quando você é muito ruim, quando você faz muita coisa errada, então Deus leva você para um umbral. O seu espírito vai para um umbral, vai para o inferno, que é um lugar pior do que a Terra, milhões e milhões de vezes. Se você acha que a Terra é ruim, lá é pior. Lá é pior, porque você vira verme. O seu corpo não vai ser esse corpo lindo e maravilhoso, você vai ser um verme. Um verme um comendo o outro. Agora você imagina, você não vai. Você vai sentir todas as dores. Só que você não vai morrer. É uma coisa que lá a própria Bíblia fala, que lá é um lugar que o espírito não morre. Porque espírito não morre. Não pensa assim, eu vou para o inferno, lá eu morro lá. Não. Espírito não morre. O seu espírito não morre. Você vai ser atribulado o tempo todo. E a Bíblia sempre está nos alertando sobre isso. É isso que você quer. Talvez você fale, eu não acredito nessas coisas. Você quer pagar para ver? Você tem coragem de querer pagar para ver, sabendo que tudo que está acontecendo com você aqui, agora, e você ainda tem coragem de dizer, eu não acredito nessas coisas? Você quer ainda pagar, porque quando você estiver lá no umbral, você acha que você vai ter um meio de recurso para voltar? Você não vai ter. Lá é o fim da sua vida. Aqui a Terra já é o último estágio que nós estamos aqui. Que quando você sair daqui, se você pecou pouco, você foi uma pessoa que amou a Deus, adorou a Deus, mas numa forma mais suave, não uma forma intensa, você vai para um outro planeta regenerar. E esse outro planeta você vai regenerar. Se você não regenerar no outro planeta, você desce para esse planeta. Você vai voltar de novo para cá. Agora, se você nesse planeta, você não conseguiu nem subir a sua hierarquia, você não consegue subir. Você foi tão ruim, mas tão ruim, que você não conseguiu subir para nenhum outro planeta, para nenhuma outra hierarquia. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai descer. Você desce para o Seol. A Bíblia diz isso, não é eu que estou falando, não. Você vai descer para o Seol. E quando você descer para o Seol, acabou. Nós estamos vivendo aqui na Terra como fala? Nós estamos passando por uma prova. É uma prova que nós estamos passando. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo aqui. Aqui foi eu falo que aqui a Terra é o inferno. E lá no Seol é o fim. A Terra é o inferno e no Seol é o fim. O fim mesmo. Acabou. O fim de você se erguer. Lá você não ergue. Lá não vai ter anjos que vai te erguer. Aqui nós temos. Nós temos anjos, né, que sempre está nos protegendo, nos guardando. Mas quando você chegar no Seol, a Bíblia fala do Seol, você vai virar verme, o seu espírito vai virar verme. Então, tanto que o Seol, ele é abaixo da Terra. Então tem outro planeta embaixo da Terra que é o inferno. Que ali é o inferno. E quando você vai para esse planeta, lá do inferno, você não sobe mais. É o último degrau. Ali, quando a pessoa que para lá, ele não sobe mais. Tem até um filme aí que eu já ouvi falar, eu não assisti tudo, que
Eu já vi pessoas fazendo essa referência. Então, para você ter uma noção, então nós temos que, enquanto está aqui, você tem que lutar pelo seu amigo, você tem que pregar a palavra para que eles não desçam para o Seol. Porque se eles descerem para o Seol, acabou. É triste. Nós temos que sempre, até quando você resgata uma pessoa, por isso que a Bíblia fala, quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Nos céus. Todo o céu faz festa. Porque está livrando uma pessoa do inferno, do Seol. Então, é esse o mistério da nossa vida. Continuando. Pois tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso é que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos anunciarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E de novo, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos são pessoas de carne e sangue, igualmente dessa condição, ele também participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E libertasse todos que estavam escravizados por toda a vida por causa do medo da morte. Tá vendo? O ser humano, ele tem medo. Todo mundo tem medo, a maioria, eu não tenho, mas a maioria das pessoas tem medo da morte. Talvez você também não tenha medo da morte. Mas a maioria, por que tem esse medo? Por que as pessoas têm esse receio? Ai, quando fica doente vai procurar um médico, toma remédio, faz de tudo para não morrer. Porque ela tem medo. O próprio espírito dela, isso já vem do espírito dela. Isso... Gente, vamos ser racionais. O seu próprio espírito está dizendo que a morte é algo incerto. Você não sabe se você vai para o céu ou se vai para o inferno. O seu próprio espírito lembra, chama a sua atenção. Você está entendendo? Está vendo como que as coisas é tudo espiritual? O seu próprio espírito, quando você tem medo da morte, o seu próprio espírito já te deixa um mal-estar. Você já começa a ficar incomodado. Você começa, se você está com uma doença, você já fica incomodado, você já começa a chorar, você já começa a dar depressão. Por quê? Porque você já tem aquela na mente. Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Mesmo sem você fazer esse pensamento, mesmo sem você sentir esse pensamento. Mas você sente isso. Você já fica com medo da morte, porque você não sabe para onde você vai. Você sabe que você tem um espírito. Tá vendo como que o nosso próprio espírito, ele já tem esse receio? Será que você nunca parou para pensar sobre isso? Se você está numa vida desregada, não está andando conforme os mandamentos de Deus, você tem esse medo da morte. A maioria das pessoas tem. Eu vou dizer que 99% das pessoas têm esse medo da morte. Esse medo de morrer. Porque o espírito dela já condena ela. Para onde eu vou? Eu vou para onde? Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Talvez no pensamento dela ela não faz isso. Ela não pensa, né? Mas o espírito, ele já está receoso. Para onde ele está indo? Porque ele conhece, o espírito conhece. Porque o nosso espírito vem de Deus, é como eu falei para você, é hierarquia. Às vezes você desce até a terra. Você pode descer, o teu espírito desce até a terra. Aí os espíritas dizem reencarnação. Mas eu não digo uma reencarnação, eu não falo reencarnação, eu falo que Deus está te dando uma oportunidade. Tanto que o próprio Jesus fala, os filhos que me deste. A terra é um planeta que Deus deu para Jesus. Falou, olha, eu vou te dar para você tomar conta deles, porque aqui eles já pecaram, eu não quero mais eles aqui. São espíritos, por isso que quem está lá em cima pode descer. Quem está hoje ao lado de Deus,
pode vir para essa terra. Como aconteceu com o diabo, estava do lado de Deus, ele não foi nem para a terra, ele já foi direto para o inferno. Deus já, né, deu logo para o inferno para ele, não deu mais chance de salvação para ele. Então a gente observa todas essas coisas. Não é que as coisas, gente, não fantasia. A realidade é essa. Você tem um prazo determinado para ficar aqui na Terra. Você para pensar nisso? Será que você nunca pensou no seu prazo aqui? Pior que você tem um prazo, mas você mesmo não sabe, porque outras pessoas... Olha como que nós estamos aqui tão vulnerável aqui. Porque outras pessoas podem tirar a nossa vida. Talvez você ainda nem completou o seu ciclo, né, de arrependimento, de toda, mas outras pessoas já tiram a sua vida. Então, é necessário, por isso que a própria Bíblia fala que nós temos que... Já pensou se uma outra pessoa, se você ainda está no processo de regeneração, aí uma outra pessoa vem e tira a sua vida. Você está naquele processo de regeneração, de perdão, ou talvez você... Né, aí uma outra pessoa, o diabo vai e tira a sua vida antes disso, antes de você subir para o céu. E aí? E como que vai ficar? Então é necessário. Não importa se você é velho, está ouvindo essa mensagem, se você é velho, se é criança, não importa. O importante é andar na presença de Deus, porque você vai subindo de hierarquia, você vai subindo para outros planetas, você vai subindo, alcançando, né, a santificação. O próprio Paulo na Bíblia, ele fala, sede santo, o próprio Deus, né, falou, sede santo porque eu sou santo, e apóstolo Paulo, ele, se não me engano é o apóstolo Paulo que ele fala que nós temos que nos santificar cada dia mais. Então é isso, é por causa disso, não é mais nada. Não pensa assim, eu vou morrer, eu estou sendo salvo, mas se você tem certeza que você vai para o céu? Você está fazendo as coisas? Porque a pessoa que não vai para o céu também é aquelas pessoas que não andam mesmo na presença de Deus, que não respeita a Deus, que blasfema contra o Espírito Santo, contra Deus, a palavra de Deus, né? Quando você blasfema contra algo que você não acredita, você fica falando isso não é assim, e você está blasfemando. E quando você blasfema contra Deus, Deus não te perdoa. Então nós temos que abraçar isso aqui. A Bíblia é um livro que você tem que abraçar, você tem que ouvir tudo que está aqui escrito. Então, por isso que eu falo, eu repito 1000 vezes, ouve a palavra de Deus, leia a Bíblia para você ter conhecimento do que, porque o principal na nossa vida aqui na Terra é ter esse conhecimento de Deus, ter esse conhecimento da palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Sei que esse vídeo está ficando bastante extenso, mas é necessário para que você, né, aprenda, para você coloque na sua mente, eu preciso me regenerar, eu preciso me santificar, porque aonde que eu vou? Para onde que eu vou? E aqui fala, e libertaste todos que estavam escravizados por toda a vida por causa do medo da morte. Quando Jesus veio, que ele, né, foi crucificado, ele mostrou para a humanidade, tanto que ele veio, foi crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou para dizer para nós, olha, o meu espírito não morreu, o meu corpo eles mataram, mas o meu espírito, nosso espírito está vivo. O espírito sempre vive. Ele deu esse exemplo. O espírito, tanto que depois ele apareceu para várias pessoas. Você sabe que a Bíblia fala que ele apareceu para os discípulos, ele apareceu por várias pessoas em outro corpo, porque o corpo dele, o espírito não tem corpo, o espírito ele pode entrar em qualquer corpo. Pode entrar em qualquer corpo, tanto que o próprio anjo entrou num corpo de animal. Entrou no corpo quando ele foi falar com Balaão, ele entrou no corpo de um cavalo. Tá entendendo? O espírito entra, ele entra em qualquer corpo. O corpo que ele quiser, ele entra. Ele entra no vento. Tem os espíritos, né, os anjos, porque ele é espírito, tem os anjos destruidor. É o vento, a tempestade, a chuva. Tudo isso é espírito.
Não pensa que não é espírito. É um espírito que vem. Só que porque quando você vira espírito, você tem poder. Você sai, porque o nosso corpo nos limita. Tanto que nos limita, quando a gente para pensar, a gente fala, nossa, nós temos uma capacidade enorme. Porque o espírito, quando você para, nossa, eu quero fazer isso, fazer aquilo, quero voar, eu vou até no céu. O seu espírito faz isso. O seu espírito leva você aonde você quiser. Tanto que os próprios espíritas, né, os próprios espíritas, não, os satanistas, eles falam, né, que eles vão para onde eles quiserem. O espírito seu vai. Não precisa ser satanista. Não precisa ser satanista. Seu espírito vai onde você quer. Por quê? Porque o seu espírito vai. Você não vai, o seu corpo não vai, mas o seu espírito vai. Você vai em pensamento aonde você quiser. Se quiser sair daqui agora. Se você quiser sair daqui agora e ir para uma praia, andar numa praia, o seu espírito vai. Seu espírito vai, anda na praia, sente o mar, sente a água. Seu espírito vai para os Estados Unidos, seu espírito vai para a China, seu espírito vai para onde você quiser. Ele vai. Só que ele não tem poder de agir com as pessoas. Por quê? Ele está ainda naquele processo ainda que ele tem um corpo aqui. Depois ele volta. Quando você para pensar, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, você está tão distante, a pessoa fica assim, ó. Ela fica pensando. É porque o espírito dela tem outro lugar. Aí chega a pessoa, nossa, eu tô falando com você horas aqui, você não tá nem aí. Não é porque o espírito dela não tava com ela. O espírito dela tava em outro lugar. Você tá entendendo? O espírito dela tava em outro lugar. E ela tava aqui. Às vezes você quer falar com alguém, talvez você vai falar, nossa, essa mulher é espírita. Não, no pensamento. Você tá aqui, na sua casa. Aí você tem um marido que não é crente. Digamos que ele está trabalhando agora e você tem um marido que não é crente. Se você quiser dar uma palavra, conversar com ele, você pode conversar da sua casa. Você para e vai só no espírito. Fala, amor, eu quero falar com você. Como se você estivesse lá, ao lado dele. Aí você já imagina, você lá, você leva teu espírito, tá entendendo? Você leva teu espírito do lado dele e fala com ele, conversa com ele. Ele vai ouvir? Vai. Porque quem que vai ouvir? Porque o seu espírito vai falar com ele. Então isso é necessário. Por isso que muita gente, nossa, eu estava lembrando de você agora. Quando você chega, não sei se isso já aconteceu com você. Você chega numa casa e a pessoa fala assim, nossa, eu estava lembrando de você agora. Porque a pessoa já estava comunicando, o espírito delas estavam se comunicando. Então, a gente tem que aprender a lidar com o nosso espírito. Isso eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então é muito interessante, né? É muito gostoso a gente aprender essas coisas todas, que às vezes a gente fica tão dormindo, né? Tão escravizado com as coisas dessa vida, que passa até despercebido, né? Essas coisas. Mas é algo assim muito interessante que vale a pena a gente aprender. E vamos continuar aqui. E libertasse todos da que eu já li, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas a descendência de Abraão. Jesus, ele não socorre anjos, porque anjos não precisam de socorro, porque já são espírito. E aqui fala, por isso mesmo era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus, para fazer propriação pelo pecado do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus, quando ele veio aqui na Terra, né, ele mostrou para nós, olha, vocês são espíritos. Então vocês se aperfeiçoam o seu espírito. Olha que lição maravilhosa que Deus disse.
Deus, ele veio aqui, Jesus, ele veio aqui e nos mostrou isso. E agora ele falou, eu vim para pagar todos os pecados da humanidade. Eu paguei tudinho, agora está comigo o pecado da humanidade. Agora você está nas minhas mãos. Então tudo que vocês orarem, então aquele assim, completou, né? Porque tinha não estava, né, grudado, né? Deus e o homem ainda estava, né, naquela dependência de para se eliminar do pecado, ele precisava de derramamento de sangue de animais. Então aqui Jesus, ele falou, Deus falou, não, vamos acabar com isso. Quando Deus deu de presente os seres humanos para Jesus, Jesus falou, não, agora eu vou ser esse cordeiro. Eu que vou pagar o pecado deles, da humanidade. É eu. Então, Jesus veio. É como se falasse, Deus chegasse para ele e falar, olha lá, eles estão cometendo, o pecado deles está sendo muito, muito tranquilo, né? Eles estão pecando. E talvez por causa disso, que eles matavam um cordeiro, o pecado deles era perdoado. Aí, tudo bem, só que eles voltavam a pecar. Matavam outro cordeiro, era perdoado. E eles continuavam naquele erro deles. Sempre pecando, matando cordeiro, era perdoado. E eles iam lá para o céu, chegavam quando eles morriam, eles teriam que ir para o céu, né, para o paraíso. Só que chegando lá no paraíso, tinha essa contenda de novo. Essa briga de novo, né? Eles não estavam respeitando. Aí Deus enviava de novo eles aqui para a terra. Aí nisso, por isso que muitos espíritas falam que é reencarnação, não é que é reencarnação. O espírito deles vieram de novo para regenerar. Isso assim que eu creio, que o espírito deles vieram para regenerar. Que o Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida. Aquele povo, eles tinham vida, mas não era uma vida, né? Era uma vida sem pecado. Eles não tinham pecado, mas por causa daqueles animais. Então tinha coisa errada. Mas quando Jesus veio, ele veio para nos dar vida. A própria Bíblia fala, ele dá vida e vida em abundância. Então significa que aqueles que morreram antes de Jesus Cristo não tinham vida. A vida deles não eram. Então eles voltaram. Eu creio que eles voltaram para se purificar diante de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que todos eles voltaram e hoje eles estão, né, passando por isso que muita gente, se você conversa com muita gente, eles lembram que houve alguma coisa no passado, eles têm uma leve recordação. Então eu creio que são esses espíritos, né, que morreram antes, né, de Jesus Cristo. Eu creio que eles voltaram sim para... porque o Jesus Cristo, ele se completa, né? Ele é a chave, né? Ele que tem a chave, né, do inferno e da morte. Então ele que tem esse poder para lançar você para o céu ou para o inferno. Então eu creio que sim, que essas pessoas que morreram, que não tiveram, né, que necessitou mesmo de arrependimento, eu creio que essas pessoas, elas voltaram, sim. Eu acho que elas reencarnaram no sentido, né, de espiritismo, falando nesse sentido, nesse tom. Eu creio que elas voltaram para se regenerar, porque a Terra é um lugar onde você regenera. É como se fosse um hospital. A Terra é tipo um hospital onde você regenera, né? Você sara, cura tuas dores. A própria Bíblia fala, né, que Jesus, ele cura, né, todas as nossas enfermidades. Então a Terra é isso. E se você andar na presença de Deus, você sobe, vai para um outro planeta. Mas se você não anda na presença de Deus, aí vai o castigo, que você vai para o céu. Então vamos fazer de tudo, irmãos, para a gente, né, alcançar mais, elevar nosso espírito, né, para um outro planeta, porque o nosso espírito não morre. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem sair agora, ir para outro lugar, vocês vão. Em espírito vocês vão.
para onde vocês quiserem, viajar para onde vocês quiserem, porque o espírito, ele é livre. Ele pode ir. Você não, o seu corpo não vai, mas o seu espírito vai. Então, deixa aí essa mensagem. Se você tem alguma dúvida e queira fazer alguma pergunta para mim, tem o meu WhatsApp aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo para que nós possamos, né, estar ligados e estar ajudando um ao outro, né, para que a gente possa receber a vida eterna. O nosso espírito, né, não tiramos, né, nós podemos, né, desligar desse medo, né, que tanto afeta a humanidade, esse medo da morte. Então, que Deus abençoe você e toda a sua família. Se inscreva no canal se você não é inscrito, e que cada dia mais nós podemos, né, nos aprender mais da palavra de Deus e juntos caminharmos para o nosso futuro, que é Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Me perdoa se eu prolonguei bastante nesse vídeo, mas eu li só dois capítulos, né? E estendi bastante, mas era necessário para que você venha, né, aprender a permanecer na presença de Deus e por que, né, você precisa de estar na presença de Deus, por que você está aqui na Terra, por que tudo existe um porquê, nada, né, não é do nada, né, nada é do nada, então tudo tem um motivo. E o próprio Deus, ele disse, o próprio Jesus disse ainda que resta um descanso para o povo de Deus. Então resta um descanso. Então isso aqui, o que está dizendo nessa palavra? Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta uma oportunidade para você. Aqui é essa oportunidade. Então, se você sair daqui sem essa oportunidade, aqui é o nosso fim, né? Aqui é o fim dessa oportunidade. Nós chegamos ao fim, digamos assim, nós estamos na beirada do poço. Então, se você não aproveitar, você vai cair no poço. Então, esse daqui é o fim. Mas ainda resta uma oportunidade. Assim que fala a Bíblia. Ainda resta uma oportunidade. Obrigado por me assistir até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá joinha, compartilha para que esse canal possa crescer cada dia mais e nós possamos estar juntos, levando essa mensagem, né, tão linda, tão edificante para o nosso espírito, para mais pessoas, para que elas também venham se converter, porque a própria Bíblia diz que quando nós conseguimos, né, salvar um ser humano, há festa no céu. Claro que há festa. Você não quer ver o seu irmão, né, lá no céu, que é muito triste, muito triste. Então, e o irmão não é só, porque todos nós temos irmãos. Então, você não quer ver o seu irmão, sua mãe, seu filho lá no céu. Por isso que a Bíblia fala também sobre isso. Você não quer ver. Você não quer ver. É triste uma mãe ver o filho dela, né, morto aqui na terra. Já é muito triste. Agora imagina ela ver esse filho lá no inferno. É terrível. Ela vai ver, né, de lá de onde ela estiver, ela vai ver o filho dela lá. Então vai ser muita dor. Então isso ninguém quer ver. Então por isso que a Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque eles estão vendo quando a pessoa está se arrependendo. Então é sinal que o ser humano lá no céu, ele está vendo nós aqui na terra. Tá entendendo? Eles enxergam nós aqui na terra porque eles são espíritos. Eles vão para todos os planetas. Os anjos, como eles são espírito, eles vão para todos os planetas. Eles saem de um planeta, vai para o outro. É os céus, né, que fala na Bíblia. É os céus. Então eles trabalham, é esse trabalho. É um trabalho o tempo todo. Não pensa assim, eu vou para o céu e vou ficar na boemia. Não. Tanto que os anjos vêm aqui na terra para fazer o quê? Para nos ajudar. Então eles são o quê? Os nossos trabalhadores. Eles trabalham nesse sentido, ajudando. Pensa você que o anjo não está do seu lado te ajudando, você se engana. Ele está muito, muito te ajudando. Tem coisas que você fala assim, nossa, eu tive uma sorte danada, eu estava passando ali, o cachorro
me avançou, não avançou em mim, eu tinha acabado de passar, às vezes um atropelamento, né? A pessoa acaba de passar por um lugar, o carro, pá, aí você fala, nossa, eu tive uma sorte danada. Não é sorte, é livramento de Deus. Eu falo assim, não existe sorte, existe livramento de Deus. Os anjos estavam postos naquele momento para te salvar. Então fica aí essa mensagem, que você possa, né, abraçar essa mensagem, possa estar firme na presença de Deus, esquecer esse mundo lá fora, que nós colocamos isso na nossa mente. Você tem prazo de validade para ficar aqui na Terra. Até mais.